Boa tarde, meus irmãos. Efetivamente, nos últimos 3 domingos não os vi, sentia falta desse momento com vocês. Estando com vocês nessa ocasião, eu queria dedicar um momento especial para o fato de que hoje é o Dia dos Professores. Num tempo de tanta crise em que a educação brasileira se encontra num estado deplorável, e diante do fato que na nossa igreja o maior grupo de profissionais de um determinado assunto é justamente professores. Os professores são os campeões de longe, como o maior grupo de profissionais nessa comunidade, o que confirma a minha percepção de que Deus nos constituiu uma igreja com uma característica de formação, de formadora. É um tempo de nós agradecermos para aqueles que nos precederam, que nos ensinaram, que nos ministraram. Um tempo de orar por vocês, meus irmãos, que estão à frente em circunstâncias terríveis, mas que podem, nesse ambiente, ser um elemento, um instrumento nas mãos de Deus para a mudança da vida de outras pessoas. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por aqueles que o Senhor colocou na nossa história, no nosso caminho, ao longo de tantos anos, nos ensinando, seja num assunto ou no outro, seja num ambiente ou no outro, nós somos gratos por esses que nos ministraram. Peço também, ó Pai, pelos professores que aqui estão. Peço, ó Pai bondoso, que o Senhor esteja os abençoando, alegrando os seus corações, dando-lhes consciência do privilégio, da posição que têm como ministradores, como ensinadores, como também instrumentos nas tuas mãos para comunicar não somente verdades que qualquer um pode ensinar, mas que possam comunicar do teu amor, da tua presença, da tua graça e da tua glória. Assim eu oro por estes que estão entre nós, que estão na condição de mestres, de professores. Anima-os, encoraja-os, fortaleça-os para enfrentar esses tempos de crise pelos quais passamos. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que preciso dar uma recontextualizada na carta aos Efésios para sabermos efetivamente o que estamos continuando e avançando a partir de hoje. Você deve se lembrar, quando vimos o capítulo 2, nos versículos 2 e 3, Paulo diz: vocês costumavam viver. E no versículo 3, então, ele diz: anteriormente todos nós também vivíamos. Ele empregou 2 verbos diferentes, peripatel e anastrefo em grego, para descrever que o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de, com princípios, viver, era marcado pela iniquidade. Até que ele vai passando a carta, no versículo 10 desse mesmo capítulo, ele diz que nós fomos salvos e agora Deus tem um propósito diferente, tem novas obras para nós andarmos. Então chegamos no capítulo 4, versículo 1, em que ele diz: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes, andeis do modo digno da vocação a que fosse chamados. Uma vez que você foi salvo por Cristo, chamado por Cristo, resgatado por Cristo, isso vai ter implicações no seu estilo de vida, na maneira como você anda na vida, nos seus princípios, nos seus valores. E nesse contexto, dando orientação como é que a gente tem que orar e não andar ou não tem que andar, ele chega no versículo 17, que é o versículo que inaugura a porção de textos que nós vamos ler hoje, que é de 17 a 20. Ele diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Pregar essa passagem, entender essa passagem,
e esclarecer essa passagem, e ser esclarecido dessa passagem, eu diria, e vocês vão reconhecer depois dessa noite, é um privilégio olharmos para a palavra de Deus e ver como Ele esclarece. Mas entender essa passagem, pregar nessa passagem, no ambiente que nós estamos atualmente, a sociedade brasileira, para mim, é um privilégio sem par. Eu digo isso porque nós vivemos em dias que muitos de nós, talvez por conta da sua idade baixa, não consigam perceber o que mais velhos conseguem perceber. Eu não estou querendo jovens adolescentes desprezá-los na sua idade. É somente o fato de ter referências de vida para poder dizer o que eu vou dizer. Nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo nesse país num declínio moral absurdo. Em vários lugares desse país você não pode andar na rua. É absolutamente inseguro e, portanto, insensato se for andar na rua. A violência está presente em diversos lugares. A imoralidade está plantada em todos os lugares, desde as avenidas onde tem passeatas gays, aos museus. Nós não precisamos ir longe. Se você mora nessa região aqui, próximo de estudantes, se você teve o dissabor de morar perto da casa de estudantes, você entende o que eu estou falando. O declínio moral é enorme. Há 20 anos não era nessa intensidade. A maneira como nossas autoridades perderam a credibilidade. Nós não temos mais razões para respeitar nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. Que declínio, que decadência! E por que isso é assim? Eu quero dizer em primeiro lugar para vocês nessa tarde, que isso não é resultado do acaso. Muito diferentemente do acaso, a decadência humana e a decadência que nós estamos experimentando nesses dias é resultado de atitudes, de escolhas que a sociedade toma. Assim, a minha proposta para vocês nessa tarde é que a gente perceba dentro dessa passagem do capítulo 4, versículo 17 até o versículo 20, a gente perceba os degraus da decadência humana, que explicam a realidade da humanidade caindo do jeito que está caindo, e que deve ser um motivo para que nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, atentem seriamente para o que Paulo disse aqui no versículo 17. Eu digo, eu insisto, não mais andeis como andam os gentios. A maneira como vemos os incrédulos viverem à nossa volta, de alguma maneira podem nos seduzir, um momento ou outro, mais ou menos, a uma pessoa ou outra. E Paulo diz, não é para vocês se adequarem a eles. Ele diz mais, eu insisto com vocês, não. Deixa eu dar um simples exemplo, bastante atual. A juventude dos nossos dias considera como fundamental uma festa em que a alegria ser regada a álcool e as pessoas estarem embriagadas. Você não precisa de ir longe. Basta você ir nas padarias da região aqui, num sábado de manhã, numa sexta de manhã, cedo, você vê eles chegando da sua farra e a condição em que estão.
E muitas vezes vocês jovens estão sendo seduzidos e atraídos e levando a vida desse jeito. Paulo diz no versículo 17, eu insisto, não vivam mais como gentios. Mas como é que os gentios vivem? E eu quero com vocês olhar para essa passagem e perceber, pasmem, 7 pontos, 7 degraus, que marcam essa decadência, esse declínio, essa derrocada humana, que está acontecendo na sociedade brasileira, de uma maneira tão intensa. E muitos cristãos estão se deixando levar e deixando de ouvir o que Paulo diz e o que Paulo insiste em dizer. Quais são esses degraus? O primeiro degrau para o qual eu chamo sua atenção é toda essa história, esse caos social que nós vemos hoje, ele começa com a dureza do coração. Veja o que ele diz no versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Na base do que você vê em termos de decadência humana e moral, na base existe aqui o endurecimento do coração. No mundo antigo, eles já sabiam muito bem que o coração era uma bomba que levava o sangue para o resto do corpo. Mas eles também viam o coração como o centro da nossa vida. O coração era como o centro do nosso pensar, o centro das nossas vontades, o centro da nossa mentalidade. Então, quando ele coloca aqui que na base do desvio da sociedade, que leva ela a esse declínio que nós estamos vendo de uma maneira tão concreta nos nossos dias, está o endurecimento dos seus corações, isto é, na base tem uma reação, uma rejeição objetiva a Deus. Na base tem uma postura de rebeldia e de não reconhecimento de Deus. Nos últimos 2 domingos, vocês tiveram a oportunidade de ouvir, eu já ouvi pelo menos uma das mensagens do Roberto, descrevendo de que maneira o mundo criado é resultado claro de um Deus racional, que tem um plano e que o executa. Ele citou a passagem de Romanos, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. As pessoas, qualquer pessoa que estuda, que avalia, que observa esse mundo criado, esse mundo é uma proclamação de que existe um Deus por trás. Como o físico Hugh Ross disse, dando um título ao seu livro, A Impressão Digital de Deus, a criação tem a impressão digital de Deus. Norman Geisler e Frank Turek escreveram um livro cujo título é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. Ele passeia por várias áreas, a moral, a história, a física, a biologia. Ele avalia nesses pontos se é possível, se existe um Deus ou não. E ele mostra que é muito mais lógico, em cada um dos capítulos do livro, eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, que precisa de muito mais fé para descartar Deus, dando origem a esse mundo em que estamos, e esse Deus existindo, do que crer que existe um Deus por trás disso. Ele diz, é tão mais fácil, é tão mais razoável pensar que existe um Deus,
que eu não posso ser ateu, eu não tenho fé suficiente. E ele demonstra ali, veja, a questão de crer em Deus não é uma questão intelectual. Antes de ser uma questão intelectual, é uma questão de vontade. Endureceram o coração. Homens orgulhosos não admitem, não aceitam a existência de alguém que é dito soberano e que diga o que eu tenho que fazer. A base do detrimento moral em que nós estamos vivendo hoje começa em homens que, ainda que sejam vítimas, são cúmplices, tomando uma decisão de rejeição objetiva de Deus. São obstinados, são teimosos, são arrogantes e decidem viver a parte de Deus na base das suas próprias capacidades. Esse é o primeiro degrau do declínio. Não pense no comportamento antes de pensar no que vem antes desse comportamento. O segundo degrau que eu percebo aqui é que o fato de a pessoa estar rejeitando a Deus, ela entra num estado de ignorância. Veja o que ele diz então no versículo 18 ainda. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido, ou seja, a dureza de coração os levou a uma ignorância. Ao falar sobre isso, ele não está dizendo aqui que aqueles que não creem em Deus são burros, não são capazes de pensar. Não é disso que ele está falando. A perspectiva aqui é que a ignorância é a partir do fato que você não enxerga as coisas como Deus enxerga. Foi Deus quem nos criou. Esse Deus tem um propósito. Esse Deus tem suas razões. E na medida que eu rejeito a Deus, eu não identifico e parece que não tem nenhuma causa porque existimos. Somos mero fruto do acaso. Essa condição, esse pensamento que não leva em consideração os inputs que vêm do alto, a perspectiva de Deus, é ignorância. Porque você deixa de levar em conta quem sabe, quem tem autoridade, quem conhece os princípios e conhece as consequências. Veja, quando ele chama de ignorância aqui, não é uma ignorância ingênua. A pessoa não teve oportunidade de aprender, não aprendeu. Não, aqui o fato é, a pessoa rejeitou a Deus objetivamente, não aceito. Consequentemente, leva uma vida sem a perspectiva de Deus. Vocês conhecem a história do rico e Lázaro? A história é contada em Lucas capítulo 16, os dois morreram, foram para um lugar destinado aos mortos. E o rico, que era simplesmente um rico, ele era um homem que provavelmente só vivia em função do dinheiro, seu nome nem aparece, ele perdeu sua identidade, ele é marcado pela sua cobiça, riqueza. Ele vive em função disso. Ele não tem um nome na história, mas tem um homem lá, um pobre chamado Lázaro. E esse rico percebe que o Lázaro está desfrutando do Senhor após a morte, enquanto ele está em sofrimentos. Então ele pede para Abraão: Abraão, manda por favor alguém que volte lá na vida e fale para eles do que é essa realidade. E Abraão diz para ele assim, veja o que diz o texto: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Na visão do rico, se alguém sair daqui e fizer uma coisa espetacular, voltar lá, as pessoas vão crer. E Abraão está dizendo, não, eles têm Moisés e os profetas. A chance de não estarem no estado de ignorância é considerarem o que Deus fala. Mas uma vez que o homem se rebela, endurece o seu coração e rejeita Deus, naturalmente ele entra num estado de ignorância, porque ele deixa de ter acesso à perspectiva de Deus, à instrução de Deus, à orientação de Deus. E nós somos tão pequenos, incapazes e incomparavelmente inferiores ao que Deus pensa, sabe e é capaz de fazer, que querer ignorar e desprezar o que Deus fala é imensamente pior do que seu filho pequeno de 2, 3, 4 anos não querer ouvir o que você fala. Você pode ver seu filho indo enfiar o dedo na tomada, ou indo enfiar algum garfo na tomada, e você sabe e diz não, você tem conhecimento, você tem autoridade. Ele pode ignorar você, ele quer ter aquela experiência. Mas nós ignorarmos o que Deus fala, isso não é coisa boa não. Então veja, a decadência humana, o declínio humano que está acontecendo a todo tempo, isso não é só dos nossos dias, isso acontecia há 2000 anos, isso acontecia no tempo que precediu o dilúvio, isso acontece na vida pessoal. Começa com uma rejeição a Deus, que passa para um nível de ignorância, ou seja, sem acesso à informação, à revelação, à confrontação de Deus. E como consequência, o terceiro passo nessa decadência, nessa derrocada humana, é a alienação de Deus. Veja o que ele diz. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância. Quando Deus nos criou para vivermos num relacionamento com Ele, nos alegrando com Ele, provando da sua glória. Mas uma vez que fazemos a nossa escolha por desobedecer a Deus, por não ouvir o que Deus fala, nós nos colocamos na condição, como ele diz aqui, separados da vida de Deus. Como Paulo diz ele mesmo em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós vivemos um período que tem sido marcado na sociedade brasileira e não só nela, de uma presença, de uma frequência de suicídios altíssima. A questão de suicídio tem sido uma preocupação, o que está acontecendo com jovens, o que está acontecendo com adolescentes. No mês que passou, a Polícia Militar tinha um programa tentando precaver e preparar seus profissionais por causa do alto índice de suicídio dentro da organização. Por que que as pessoas estão se matando? Deus não as criou e não as preparou para viverem longe dEle. Deus as criou e preparou para desfrutarem da glória dEle. E na medida em que esse homem se rebela para Deus e diz não com um coração duro, e entra num estado de ignorância, porque acabam não recebendo a perspectiva, o insight divino, elas acabam levando a sua vida longe de Deus. E não vale a pena. Nós temos a história entre alguns de vocês aqui, que em algum momento na sua mocidade resolveram desistir de Deus, negar a Deus e declarar que agora eram ateus. E fizeram o seu próprio caminho.
Mas chegou um tempo que perceberam que não vale a pena. A sociedade humana, os indivíduos, o padrão da sociedade é: eu rejeito esse Deus, eu fico sem a perspectiva desse Deus. E, consequentemente, você que era para levar uma vida junto com Deus, com a presença de Deus, provando alegremente da sua bênção, fica na tua. Para mim não é difícil entender a quantidade de suicídios. Essa alienação de Deus leva a mais um ponto, o próximo degrau. O quarto degrau é a mente obscurecida. Eles estão obscurecidos no entendimento. Aqui, diferentemente da ignorância, o que ele está considerando é: na medida em que eu estou longe de Deus e não tenho as perspectivas que Deus tem para mim e dá para mim, eu acabo entrando num processo de comprometimento da minha capacidade de pensar. Eu processo as coisas, eu ouço as coisas. Eu as entendo de uma maneira tão torta. A gente não consegue concatenar as ideias, organizar as ideias e justificar nossas ideias, se nós não vemos que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas. Se não enxergamos que esse Deus criador é amoroso e também é aquele que nos resgata. Se a sociedade humana vive fora e desconsiderando a revelação de Deus e a iluminação de Deus, a sua mente está obscurecida, ou seja, ela não tem as ideias luminosas de Deus. Ela não tem as percepções de Deus. Seu raciocínio está falho. Eles estão obscurecidos de entendimento. Vejam, a sociedade começa com a rejeição objetiva a Deus. Homens orgulhosos não querem Deus interferindo em suas vidas. Por conta disso, acabam estando num estado de ignorância. Não tem elementos, não tem a luz de Deus para perceber as ideias de Deus. Acabam levando uma vida à parte de Deus, estão alienados de Deus. Isso compromete a sua maneira de pensar. E porque compromete a sua maneira de pensar, o nosso quinto degrau é futilidade de pensamento. Acabam pensando e considerando e arquitetando aquilo que não tem valor nenhum. A palavra futilidade poderia ser traduzida por absurdo, sem propósito, sem valor, o que resulta de sua mentalidade. O que faz os homens definirem suas agendas e suas vidas para que ganhem dinheiro, ganhem dinheiro, ganhem dinheiro? Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão idolatrando o dinheiro, estão sacrificando, perdendo sua vida com suas famílias, com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos. Mas estão ganhando mais dinheiro, precisam ganhar mais dinheiro. Isso é fútil. Isso é absurdo. Quantas histórias tristes eu já ouvi de pessoas que correram tanto atrás de dinheiro, que perceberam que perderam suas famílias. Quantas pessoas estão fazendo das suas vidas o seu sucesso profissional, seus títulos. Quantas pessoas têm sacrificado as suas vidas somente em função de sentir prazer? É álcool, é maconha, é cocaína.
Nós podemos ver exemplos concretos de como as maneiras que as pessoas criam de desfrutar da vida de uma maneira absolutamente fútil. A nossa sociedade já há algum tempo tem insistido e batido na tecla de que homens não devem ser homens exatamente. Nas últimas décadas, a proposta da mídia, a campanha da mídia é que homens sejam mais femininos. A proposta da mídia é que mulheres sejam mais homens. Que sejamos iguais, quando Deus nos criou bem diferentes. Graças a Deus. Como a nossa sociedade e mulheres têm se deixado levar por isso pela mentalidade de que elas têm que ser um sucesso profissional e têm sacrificado seus filhos, seus maridos. Tempos recentes, museus e suas exposições chamadas artísticas têm mostrado um tanto dessa futilidade de pensamento. Eu sei que em nossos dias existe o questionamento e a declaração de que a arte não pode ser criticada, ela deve ser preservada, as pessoas têm que ter liberdade. O artista tem sua capacidade mental, o artista tem a sua criatividade, o artista tem sua capacidade de elaborar alguma coisa. Mas o artista, ao produzir a sua arte, ele também está projetando os seus valores e a sua cosmovisão. E a cosmovisão de um artista, de um advogado, de um médico, de um engenheiro, está sujeita a ser criticada sim. E o que nós estamos vendo nessas apresentações que envolvem da perspectiva regulamentadora da sociedade brasileira e também dos princípios de Deus, ela é abusiva, ela é imoral. Que futilidade, hein? Envolver uma criança e levar uma criança a tocar o corpo nu de um estranho. Ouçam, isso não começou assim. Um coração duro levou à ignorância, à alienação de Deus, a uma mente obscurecida, e então chegaram nessa condição. Vivem na futilidade dos seus pensamentos. Nessa visão fútil de pensar, isso acaba levando à insensibilização. É o 6º degrau na decadência. Veja o que ele diz no versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade. A palavra grega dá a ideia que tornou-se caloso, insensível, cessou de sentir dor. Quando você está dirigindo no trânsito, você pode perceber algumas pessoas fazendo algumas coisas erradas. Algumas vezes, quando venho da estrada, do centro de Campinas para entrar para a igreja, ali tem um cruzamentozinho desagradável e existem instruções, e várias vezes a orientação é: você tem que entrar somente à direita. Mas as pessoas querem fazer diferente. Qual a sua experiência quando você começa a fazer alguma coisa diferente do que é orientado? Será que vão pegar? Vou fazer. E você faz. Acho que eu posso contar essa mentira. E você faz. Você pode destratar uma pessoa, você faz. Mas de repente você sente ali na sua consciência, você tem a sensibilidade e percebe que foi inadequada a posição que você teve, a atitude que você teve, entrar naquele lugar proibido, tratar a pessoa daquela maneira, contar uma mentira. E se você está sensível e dando vazão à sua consciência,
você vai acertar a sua conduta, você vai reconhecer que o seu caminho está errado. E vai corrigir, e vai manter a qualidade da sua consciência. Mas se você faz errado hoje, faz errado amanhã, faz errado depois de amanhã, a sua consciência vai cauterizando, vai perdendo a sensibilidade, e você considera aquilo normal. Não tem nada demais. Até que o guarda um dia pega você e multa. Você sente alguma dor, você tem a percepção de que aquilo não é indevido, mas você faz. Alguém pode achar que é divertido e muito bom encher a cara. E você pode, depois de encher a cara, se arrepender pelo estado que você está, pelo sofrimento que isso provoca. Mas você faz da próxima vez, e você sabe, você acaba se associando à ideia de que é assim mesmo. Curtição envolve ficar vomitando no banheiro. Você perde a sensibilidade e assume esse tipo de conduta. Você sabe que é errado o acesso e o curtir pornografia. Mas na medida em que você começa a assumir, você começa a achar, está normal. Ei, todo mundo usa e não tem problema. Perde a sensibilidade. Há uma enfermidade chamada Riley-Day. Característica da enfermidade é que a pessoa perde a sensibilidade para a dor. Então imagine que você está num lugar e perto de você há alguma coisa muito quente, que se você encostar você queima. Imagina que uma pessoa que não tem essa sensibilidade, ela encosta e não percebe que seu braço está sendo frito. Sabe, de certa perspectiva, se a gente alcançasse uma condição de não sentir dor, seria ótimo, não é? Vocês que têm mais de 40 anos, não acham isso? Um amigo diz assim, se você, depois dos 40, você acordou, você não sentiu dor nenhuma, é porque você morreu. Oh, que bênção seria se a gente não sentisse dor? Isso não é bênção nenhuma, meus irmãos. É lógico que, localizadamente, poder se livrar de uma enxaqueca é uma bênção, mas tirar a dor é um problema. Se você está andando num lugar e de repente você percebe que sua camisa prendeu em algum lugar, você reage e protege, porque você não quer rasgar sua roupa. Se você sente que sua pele foi presa de algum lugar, você para e protege, porque você não quer se machucar. Mas se você perdeu a sensibilidade da dor, você não percebe essas ameaças, e você entra num processo de autodestruição. Começa com a dureza de coração, passa pela ignorância, alcança a alienação de Deus, o comprometimento da capacidade de processar e de pensar, acaba produzindo pensamentos fúteis, ganha a insensibilidade, e aí sim chegamos no 7º passo, que isso a gente pode ver claramente na sociedade, se entregam à depravação. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Quando eu leio esse versículo, inevitavelmente eu lembro da parada gay, que foi tão noticiada, com os escândalos morais, com os símbolos religiosos. A palavra desse texto aqui traduzida por avidez, é uma palavra que Flávio Joséfos, um historiador judaico, empregou para descrever uma prática dos soldados romanos. Os soldados romanos, para perturbar os piedosos judeus,
eles iam ao templo de Jerusalém, eles levantavam suas roupas e mostravam sua genitália. Eles queriam ofender aqueles líderes, aqueles piedosos. E essa ação que eles tinham de ofensa religiosa e moral era praticada como tem sido praticada nessas paradas. Se entregaram à depravação, acabaram levando uma vida sem limites, com foco exclusivo na satisfação dos seus prazeres. Viveram em toda sorte de impureza. A ideia é, estão levando a vida como querem. Nós estamos vendo a sociedade brasileira cavalgar nessa escada, degrau a degrau, chegando nessa condição. Dureza de coração, que leva à ignorância, que leva à alienação de Deus, que leva a uma mente obscurecida, que leva a produzir pensamentos fúteis, que provoca insensibilidade, se entregaram à depravação. Mas você se lembra? No versículo 17 ele disse: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam como os gentios. E no versículo 20 ele vai dizer: todavia não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Falar sobre isso no Dia dos Professores é um privilégio. Chegar a Cristo envolve um aprendizado que a conduta do mundo lá fora não é a conduta para nós. A conduta do mundo lá fora começa com uma rejeição de Deus. Começa e passa para uma ignorância, e passa para uma alienação, e passa para uma mente obscurecida, e passa para pensamentos fúteis, e passa para a insensibilidade, e passa toda a prática de impureza. Mas assim não é para vocês viverem, não. Todo mundo faz, mas vocês aprenderam de Cristo, agora é um outro estilo de vida. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre como é que tem que viver e qual é o processo inverso dessa escada. Mas antes de mais nada, eu quero falar a você, meu irmão em Cristo, que sofre como eu, num nível, num outro, numa área ou numa outra, a tentação, a sedução de assimilar as práticas e a conduta desse mundo. Ouça, isso é um engano. Isso é uma escada que começa com a rejeição de Deus e sua autoridade e que leva a essa conduta aparentemente prazerosa, mas que tem consequências drásticas. E a sociedade brasileira vai pagar esse preço. Você pode ser tentado, você pode ser seduzido, mas entenda isso. Paulo disse isso e insistiu. Vocês não podem viver de acordo com o padrão dessa sociedade humana. Há um outro aprendizado de Cristo. Há um outro jeito de viver, meus irmãos em Cristo. Se você está se vendo em alguns degraus dessa escada descendo, nessa derrocada, pare. Confesse seu pecado e volte para o Senhor. E diz: Senhor, me ensina, me ajuda, me fortalece. Deixa viver de acordo com os teus princípios, com a tua palavra, com a tua orientação. Não entra nessa furada. Hora ou outra, mais ou menos, uma área ou outra, todos nós seremos tentados e somos tentados.
a começar por mim. Acredite nisso. Mas nós precisamos voltar e reconhecer que aquele que nos criou, que aquele que nos resgatou, tem o melhor para nós. Além disso, pode ser que alguns de vocês aqui estejam olhando para essa escada e estão olhando para ela e dizendo assim: eu desci essa escada e minha vida é uma droga. Eu perdi essa perspectiva. Meu amigo, Deus não deixa de lhe amar e o desejo dele é lhe resgatar. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para naquela cruz pagar os seus pecados. Para perdoados os seus pecados, você chegar até Deus, ter aproximação e poder levar uma vida com Ele e desfrutar da sua presença. Você tem chance de mudar isso, sim. Basta dizer: Senhor, eu quero te receber, te aceitar, eu quero me reatar contigo, eu quero provar de uma vida contigo. E o Senhor vai pegar você e resgatá-lo, transformá-lo em filho e conduzi-lo em amor a viver a vida que Ele tem para você, que é a melhor. Seja você desse grupo que identifica aqui que ainda não conhece o Senhor, seja você do grupo de cristãos que se têm deixado seduzir e têm descido essa escada como se fosse um gentio, um pagão, é hora de você parar e orar para Deus agora, confessar seu pecado, clamar pela sua misericórdia, pela sua libertação. Vamos ter um momentinho de oração, curve a sua cabeça, ore só você e o Senhor. Ó Pai Celestial, tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos atenção para a Tua Palavra, para enxergarmos a Tua Palavra e percebermos na Tua Palavra essas verdades que explicam essa derrocada humana e que muitas vezes nós mesmos temos nos deixado levar e seduzir por isso. Pai Celestial, tem misericórdia, restaura nossas vidas, ajusta os nossos passos, que não nos deixemos levar e sejamos conduzidos pelos ideais de um mundo que já te rejeitou, mas que a nossa vida seja regida pelaquilo que o Senhor Jesus Cristo determina. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não posso deixar de lembrar, quando eu olho para essa passagem, do Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês são felizes se não fizerem isso. Não é a opinião do mundo lá fora, não é a opinião da mídia, nem da programação da televisão. Mas ele diz no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele compara essa pessoa que está em comunhão com Deus e se alimentando da palavra de Deus. Essa pessoa é como uma árvore. E a seguir ele vai dizer: esse vai ter um lugar na comunidade dos justos. Mas os ímpios, ele diz, eles são como a palha. Não tem vida. E vão ser levados embora. Não andem como os gentios. Vocês aprenderam de Cristo. Acertem o passo. Deus os abençoe.